Olá, seja bem-vindo ao nosso Despertando na Palavra, porque esse é o melhor jeito de começar o nosso dia. Esse é o primeiro episódio de muitos e muitos episódios que nós vamos ter ao longo dos nossos dias, quem sabe até Jesus voltar, aprendendo mais da palavra, começando o nosso dia da maneira certa, na palavra de Deus. Esse é o primeiro episódio do Despertando na Palavra. Bom, nós estamos começando hoje uma série de 40 dias dentro do livro de Provérbios. E o título dessa série é Conselhos Divinos Inesquecíveis para uma Vida Certa. Ou melhor, Conselhos Divinos Inesquecíveis para a Vida Diária. Esse é o título da série que nós começamos hoje dentro do livro de Provérbios. Serão 40 dias aprendendo mais sobre os princípios da sabedoria de Deus contidos ali no livro de Provérbios. A nossa meta nesse Despertando na Palavra é estudarmos os livros da Bíblia com objetividade, clareza, profundidade, mas ao mesmo tempo com praticidade, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Então vamos para o nosso primeiro episódio. O título desse episódio é Pense Além do Seu Tempo. Esse é o título da palavra dessa manhã. Pense além do seu tempo. Provérbios capítulo 1, verso 1, diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O título hebraico do livro de Provérbios é Mishle Shelomo, que significa analogias ou máximas de Salomão. Esse termo, Mishle, no hebraico, ele vem do verbo machal, que significa governar. Sendo assim, o livro de Provérbios é um livro que fala sobre princípios que devem governar a sua vida. O título em português, Provérbios, significa máximas que expressam uma verdade de forma sucinta. Ou seja, são frases curtas tiradas de uma longa experiência de vida. Você vai perceber, quando nós continuarmos o nosso estudo, nossa meditação no livro de Provérbios, que em muitos momentos você percebe a expressão meu filho. Ou seja, é como se fosse alguém mais velho passando as experiências da vida para alguém mais jovem. O livro de Provérbios é Deus, o autor da vida, nos ensinando a viver da maneira certa. Falando de experiência, a gente não pode deixar de notar esses dois primeiros nomes que aparecem aqui no versículo 1. O nome de Salomão e Davi. Nesse episódio, nós vamos falar sobre Davi e os princípios de vida que nós podemos aprender com ele. Lembre-se que o nosso título é Pensando Além do Seu Tempo. Davi, a história de Davi começa em 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Ele é o filho mais novo de Jessé, o oitavo filho de 8 filhos. Ele era responsável por cuidar das ovelhas de seu pai. Davi também era tocador de harpa, era guerreiro valente, sabia falar bem, tinha boa aparência e andava com o Senhor, de acordo com 1 Samuel capítulo 16, verso 18. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Para a gente encurtar a história, Davi foi ungido rei de Israel, mas passou anos sendo perseguido por Saul, o atual rei na época. Aos 30 anos de idade, Davi se tornou rei. Ele fez muitas coisas boas, só que Davi também cometeu alguns erros gravíssimos. E o pior deles foi se deitar com a mulher de outro homem, chamado Urias, e depois mandar matá-lo. Olha uma coisa interessante. No livro de Provérbios, a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. Salomão fala muito sobre o perigo de se deitar com a mulher de outro homem.
Será que Davi contou para Salomão o que ele fez com a mãe de Salomão antes mesmo de Salomão nascer? Se você ler 2 Samuel, capítulo 11, você vai descobrir que a mãe de Salomão, Batseba, foi na verdade a mulher com quem Davi se deitou e depois mandou matar o seu marido. Então Salomão, ele nasce exatamente nesse contexto. Batseba, ela ficou grávida de uma criança que morreu. Depois disso, Davi assumiu ela como esposa, depois que mandou matar o marido, e ela teve Salomão. Será que Davi contou para Salomão o que ele passou por causa do erro que ele cometeu? Será que ele compartilhou da sua experiência de vida com Salomão, ao ponto de Salomão escrever isso como um princípio de sabedoria? Sabe o que a gente pode aprender? Que parte do compartilhamento de sabedoria é contar para as futuras gerações os erros cometidos. Nós precisamos aprender a observar os erros antigos, ou seja, onde os antigos erraram. Por quê? Porque saber onde os antigos erraram protege a nossa caminhada rumo ao nosso futuro. Davi provavelmente contou para o seu filho os erros que cometeu. Para quê? Para que o seu filho não cometesse os mesmos erros. É interessante que um princípio ensinado agora se torna um princípio propagado. Porque se Davi contou para Salomão as experiências ruins que ele teve por causa desse adultério, Salomão então cria princípios em volta disso e conta para nós. Hoje nós somos abençoados por esse compartilhamento de experiências. Por isso que é importante nos relacionamentos, principalmente dentro de casa, à medida que os filhos vão amadurecendo, os pais compartilharem as suas experiências. Para quê? Para que os seus filhos não cometam os mesmos erros. É assim que nós crescemos. Se nós desconhecermos a história dos que vieram antes de nós, nós fatalmente vamos cometer os mesmos erros. Então aqui a gente aprende a importância de compartilhar com as gerações futuras os erros cometidos nas gerações passadas. Para quê? Para que essa nova geração não entre pelo mesmo caminho. O livro de Provérbios vai nos ensinar princípios que nos levam exatamente a andar de maneira certa, onde outros, infelizmente, andaram de maneira errada. Uma coisa interessante também que a gente pode aprender com Davi, nós ainda não entramos no livro de Provérbios, mas a gente está só entendendo mais um pouquinho de quem foi Davi e de quem foi Salomão, são as últimas palavras de Davi. Lá em 1 Reis, no capítulo 2, no verso 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, nós temos as últimas palavras que Davi falou com Salomão, o seu filho, antes de morrer. Eu quero destacar alguns pontos aqui. Depois você pode consultar na sua Bíblia. A primeira coisa que Davi falou para Salomão foi: eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Ou seja, Davi está dizendo: eu vou morrer. Uma coisa interessante é que o rei Davi estava prestes a morrer. Davi mostra que todos vão para o mesmo lugar. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quanto dinheiro te falta. Todos nós, dia após dia, estamos indo para o mesmo lugar. Agora, a questão não é quando você vai morrer, mas o quanto você vai viver. Guarde isso. A questão não é quando você vai morrer, mas o quanto da vida que Deus te deu você vai viver. Uma outra coisa que Davi fala com Salomão: seja forte e seja homem. Como que Salomão seria forte e seria homem? A gente sabe que ele já era homem. O que Davi queria dizer com isso? Davi explica quando ele diz: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ou seja, um homem forte, uma mulher forte,
é uma mulher obediente ao Senhor. Um homem forte é um homem obediente ao Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que todas as vezes que o povo de Deus se afastou do Senhor, eles enfraqueceram, deram espaço para o inimigo ganhar vantagem sobre eles. A nossa força vem da obediência ao Senhor. Deus não nos chama para obedecê-lo apenas porque ele é soberano sobre a nossa vida e ele tem todo o direito de fazer isso. Mas o chamado para a obediência é para que também nós venhamos adquirir força na caminhada. Todo caminho de desobediência te enfraquece. Guarde isso. Agora, depois Davi cita 3 nomes: Joabe, Barzilai e Simei. Joabe e Simei causaram danos a Davi. Barzilai trouxe alegrias a Davi. Ou seja, nessa última conversa com Salomão, Davi está dizendo: não carregue para a sua vida aquilo que me prejudicou, apenas aquilo que me fez bem. Uau! Esse princípio de sabedoria precisa conduzir a nossa vida. Se você é pai, se você é mãe, você precisa ensinar isso para os seus filhos. Filho, filha, não carregue para a sua vida aquilo que me prejudicou. Carregue apenas aquilo que me fez bem. E se você é filho e você conhece a história dos seus pais, você precisa ter isso muito claro no seu coração, na sua mente. Eu não vou carregar para a minha vida aquilo que trouxe prejuízos para os meus pais. Apenas aquilo que lhes fez bem. É muita riqueza de sabedoria. Agora, para a gente encerrar o nosso Despertando na Palavra, como eu disse, o nosso título é Pensando Além do Tempo. O que eu fiz com você aqui foi apenas um resumo da vida de Davi, como ele se tornou rei e as últimas palavras que ele disse para Salomão. Mas o ponto-chave que eu tenho com você nessa manhã está em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 5, que diz assim: Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor, à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. A Bíblia diz que surgiu um desejo no coração de Davi. Qual desejo? O desejo de construir um templo para o Senhor. Contudo, Deus disse para Davi que não seria ele que iria construir o templo, mas sim o seu filho Salomão. Sabe o que Davi fez? Ficou parado? Ficou com raiva? Ficou com inveja do seu filho? Não. Davi preparou tudo para Salomão construir o templo do Senhor. Olha isso. Deus disse para Davi que não seria ele que iria construir o templo, mas o seu filho, Salomão. O que Davi fez então? Ficou com raiva? Não. Davi então trabalhou incessantemente para adquirir todos os materiais necessários para que quando chegasse o momento do seu filho construir, tudo já estivesse facilitado para ele. Olha isso daqui. Quem construiu o templo foi Salomão, mas quem preparou o material da construção foi Davi. Davi compreendeu algo poderoso que você que é pai e mãe precisa entender. Por que eu estou falando muito com pai e mãe aqui? Porque o livro de Provérbios é justamente conselhos de um pai e de uma mãe para os seus filhos. Não quer dizer que se você não tem filhos, o livro de Provérbios não vale para você. Não quer dizer que se você é jovem e ainda é solteiro, o livro de Provérbios não cabe para você. Não. Cabe para qualquer idade a sabedoria contida no livro de Provérbios. Mas se você olhar toda a estrutura do livro, são conselhos de pessoas mais velhas, como um pai ou como uma mãe, que estão direcionando os seus filhos para a vida. E Davi aqui ensina algo poderoso que os pais precisam entender. Os pais não podem lutar as batalhas dos seus filhos, mas podem lhes fornecer
as armas e ensiná-los a usá-las. Guarde isso. Entenda isso. As batalhas que você não vence hoje podem ser o sepulcro dos seus filhos amanhã. Os seus filhos vão começar na vida exatamente no lugar onde você parou. Quanto mais à frente você for, mais à frente eles vão começar. Lembre-se, você não pode impedir eles de lutarem as próprias batalhas. Davi não pôde construir o templo para Salomão, mas ele preparou todo o material para que quando chegasse a vez do seu filho, tudo estivesse mais facilitado. Davi era um homem de guerra, Salomão um homem de paz. Ambos viveram em épocas diferentes, porém Davi conseguiu pensar além do seu tempo e preparar o seu filho para o tempo dele. Você que é pai, você que é mãe, a gente começa o nosso Despertando na Palavra falando exatamente com você. Você não pode lutar as batalhas dos seus filhos, mas você pode prepará-los. Você pode municiá-los. E guarde isso no seu coração. Os seus filhos são de uma geração diferente da sua, mas com a sua experiência você pode prepará-los para viver a geração deles. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo devocional Despertando na Palavra.